Vamos lá, Bom, cara. vamos. Tudo bem? Então, tudo jóia. Bom, prazer, cara. Obrigado por ter aí dando essa disponibilidade. Eu acho muito legal, acho muito, igual eu já tinha falado com você, acho que é diferente, né? Você faz um trabalho aí, até quando abrindo mais essa área até para os coaches, né? Eu acho muito massa. A ideia é E tentar passar um pouco de conteúdo para a galera aprender como fazer um pouco, né? Também. eu acho que ajuda muito, porque tem muito lugar que não sabe nada e fica aquele negócio desleixado, é um perigo, aí vai queimando o filme, já tem um monte de preconceito contra o CrossFit, né? Então é meio complicado, né? Exatamente essa é a minha ideia, né? Eu, como dou workshop em várias cidades, vários estados, eu comecei a me deparar com isso, com pessoas despreparadas, trabalhando do jeito que achavam que deveria ser, ou então algumas pessoas ouviam os absurdos assim e usavam isso como regra. Aí eu falei, não, eu preciso fazer algum trabalho para conscientizar as pessoas do que é correto, do que se não for o melhor, mas que seja o mais próximo do correto possível, entendeu? Principalmente que fique saudável, né? Que eu acho que a maior preocupação. Eu venho ali, a gente montou um box, né? Eu e o Lucas, igual eu te falei, o Lucas é professor, eu só sou investidor, mas sou um apaixonado por esporte desde novinho. E joguei vôlei e tal, então, assim. E quando eu vim para Varginha, só contando assim rapidamente, eu engordei muito, eu comecei a passar mal mesmo, tive problema de pressão, porque eu montei a empresa aqui e Uhum, fiquei sobrecarregado e esse negócio do esporte ficou um pouquinho para trás para mim. sim. Quando eu conheci o CrossFit, mudou minha vida, cara. Foi uma coisa assim absurda, pela vontade de voltar dentro do boxe, entendeu? E a academia nossa, era uma aquela coisa, né, horrível. Eu sei. Então, assim, hoje estou pesando 78 quilos, saí de 104 quilos, Caramba. sempre adorei esporte e a evolução, tipo assim, eu sou bem criterioso, sabe? Eu sei que estou bem assim, bem longe de um nível que eu quero chegar, por isso que eu estou entrando em contato com você, né? Sim. E mais a evolução de habilidade em outras áreas, fortalecimento de áreas que, putz, eu não tinha problemas assim de dor no joelho, dor no ombro, isso foi sumindo, entendeu? E eu Entendi. fazendo coisas muito mais pesadas hoje em dia, né? Aham. Então, Muito e legal. aí vem aí o que eu acho que eu vejo da gente poder, né, de eu ter esse acesso a, a esse nível de instrução é também trazer uma coisa para o box, né? E evolução pessoal, eu te falei, eu gosto de evoluir no que eu faço né, a gente tem aí o TCB que virou um foco, Sim. e só que eu tenho alguns pontos que eu tenho bastante limitação, que é aí você viu ali no gráfico, né? Aham. Eu penso que ali as partes que são mais complicadas para mim ali, agachamento é muito complicado. Eu não consigo evoluir peso vamos assim, eu não consigo subir carga, já tem tipo 1 ano e meio que eu não bato PR, cara. Você tá entendendo? É muito. E sempre batendo PR de movimentos, entendeu? Evoluindo em movimentos. Por exemplo, o meu clean, o meu snatch. Oi? Snatch clean? Snatch, clean, né? Que depende bastante aí. Por exemplo, overhead parado. Eu consegui repetir um 90 quilos de overhead sei lá, eu acho que 2 meses atrás. Eu não tinha conseguido, eu tinha feito a máxima, mas não conseguia nem repetir a máxima, eu tinha conseguido. E já estava fazendo 86 quilos de snatch e 90 eu só entrei várias vezes baixo e não subiu. Não sei se foi, mas saiu, entendeu? Assim, não, aliás, não completei, Entendi. mas ele desequilibrou um pouquinho ali, acho que eu perdi um pouquinho o ombro, ele caiu, entendeu? Mas eu já senti assim que vai sair. Não, não, Tá. não, E esse trabalho de força, eu chamo de força de base, né? Os agachamentos e tal. Como que você tem feito? Qual os protocolos que você tem usado? Bom, eu sempre segui a planilha que o Lucas passava, só que a planilha que o Lucas passa, que faz, é para ele seguir ali a evolução dele pro TCB, né? Ele conseguiu ano passado ir pro TCB, classificar, né? Pegou um terceiro lugar, depois foi pro TCB e então assim, agora ele está fazendo com lá de Poços,
Caê. do Fabric, o Caê, tá fazendo planilha do Caê. Aham. E aí aí que veio também o meu pensamento de fazer uma coisa mais focada no meu nível de treino, para eu evoluir, entendeu? Porque senão fica forçando muito e não vai para frente. Você começa a pegar, por exemplo, ele está num nível maior, ali, mais avançado. Pega ali o Fábio, pega o Caio que monta a planilha dele é feita por The Kick, entendeu? A Né? planilha Então, do Kik, ele que vende isso para os outros, é isso? ele faz a planilha que ele faz, o treino que ele faz é direcionado por The Kick. E ele passa para os outros, entendeu? Ali não é nada direcionado para o atleta, entendeu? Entendi. Então, eu não curto muito isso, porque eu acho que foge muito do seu nível. E aí eu fico meio de machucar, ter lesão, tal, é outra história, né? E aí, só que aí eu tenho esses pontos. Também eu acho que o mental é um pouco complicado, tá? Mas eu acho que talvez seja por causa de ter uma coisa talvez além do que eu posso fazer, entendeu? E Como aí é isso, entende? que é seu mental em competições? Você já competiu algumas vezes? Já competi. Eu em equipe vai bem, agora sozinho ali é meio complicado. Eu acho que é porque eu venho do vôlei, né? Coletivo, Na então verdade, você competir em equipe é muito fácil, né? é, Porque competir em de equipe, certa forma você sai, o outro entra e tá tudo ok, tudo resolvido. Né? quando você está lá sozinho que o negócio embaça. Competir sozinho é que aí começa a fazer a diferença, né? Inclusive, eu costumo orientar para os meus atletas, se puder competir individualmente, faça individualmente, Uhum, porque a competição individual te ensina a competir, né? Te ensina a entender como você funciona para você ter um bom resultado, porque muitas vezes por time você não entende como você funciona, você não entende quantas repetições você faz em determinados movimentos. Você faz, a hora que você cansa, você sai, entra outro e está tudo ok, né? Tudo funcionando numa boa. Agora, quando você vai individualmente, você tem que saber o momento certo de quebrar. Se você ultrapassar da sua linha de exaustão, você vai demorar muito tempo para voltar. Então, você tem que tomar outros cuidados, né? Você tem que se atentar a outros pontos para que a sua performance seja boa. Né? Então, eu é, gosto de recomendar para os atletas que façam competição individual. Ah, mas eu gosto de competir em time, eu quero competir em time. Tudo bem, mas você competir individual vai te ensinar muito sobre você, né? Vai ensinar muito sobre quem é você competindo. é. E aí você Então, consegue é isso aí. para trabalhar. Uhum, Né? entendo. Então, aí eu acho que aí eu até já tinha mais ou menos definido que eu não ia mais participar individual, porque eu achava bem complicado. Só que eu comecei a ter uma evolução muito Sim. boa. Achei que eu tô, principalmente na parte de ginástica, e tal. Eu falei, cara, eu quero fazer um negócio melhor, entendeu? Aí eu imaginei aí eu vi o que você passou do Open, falei, poxa, eu vou fazer um teste no Open. E para mim foi um bom resultado. Eu não esperava ficar onde eu fiquei, sabe? Eu achei que foi bom. Particularmente, eu achei que foi bom. E seguiu até depois aquela média. Eu fiquei sempre na mesma coisa ali, 200 e pouco, e aí ficou lá 163, 162. Isso mostra que No, você está equilibrado. Entendeu? Isso é um bom indicativo. isso, você tinha falado, né? Então, e aí eu vendo ali a forma que você passava, meio que eu achei que fez mais sentido, sabe? Porque era muito, toca o pau, você tá entendendo? Ah, E eu sei, não, sacou? Aí eu era uma sei. coisa meio que entrava em sofrimento mesmo, Lógico. entendeu? Errou o É, ritmo, errou a prova. só que eu tinha isso em mente, mas nunca tinha ouvido alguém falar sobre. Eu achava muito estranho ser dessa forma, entendeu? Pô, até mesmo quando eu entrava no ódio por experiência de ter sido um atleta, eu me poupava em algumas coisas e meu final sempre era bem forte, entendeu? Mas aí, pô, não sabia de pace, não sabia de como é que era aquilo ali, não sabia nada daquilo.
sim. Então, aí eu achei que eu imaginei ali dentro, vendo as aulas que você passava, eu achei que o resultado foi melhor por isso, porque eu entrei consciente do que eu estava fazendo, até na parte de aquecimento, entendeu? Parte de aquecimento eu não fazia aquele aquecimento completo de entrar já suando na prova, entendeu? Para fazer a Tá prova. pronto Nunca para a fiz prova. isso. Exatamente. Para mim, eu poupava o máximo possível. Não, tem bump, eu não vou fazer bump. Ah, tem barra, não Aquela vou história, furar na barra. aquela história que se você fizer no aquecimento, você cansou para a prova, né? Eu pensava isso, Então, se exatamente você isso. está treinado, se você está preparado, isso não existe. Muito pelo contrário, Uhum. você tem que entrar no ritmo para você suportar fazer aquilo. Eu costumo Pois falar é. que isso acontece quando a gente não está treinado. Eu fui fazer o Open, por exemplo, e eu não estou treinando, estou numa correria que eu não estou É. conseguindo treinar. Eu falava para os Uhum. se eu aquecer, eu não consigo fazer a prova. Se eu aqueço, eu faço a prova. Mas lógico que isso é uma É. brincadeira, mas você tem que ativar o seu corpo e tem que preparar ele para fazer mesmo aquilo que você. Senão é muito desgastante o seu corpo perceber isso no meio da prova e se recuperar, entendeu? É como se fosse um susto que você estivesse dando nele, entendeu? Pois é, eu achei muito, tipo, eu tive bastante resultado dessa forma. Eu acho que foi bem, bem legal, assim, pensar nisso, pensar nas quebras, pensar no nível que eu tô fazendo uma coisa que dê resultado. Para você ter ideia, teve provas do Open que eu fiquei tipo assim, fiquei na frente do Lucas, entendeu? Então, tipo assim, para você ter ideia, eu acho que era, na minha opinião, só estratégia, entendeu? Foi a estratégia que eu usei. É você se conhecer, é você saber qual é a sua limitação. Né? Por exemplo, Uhum. na prova dos snatches e do burpee, Foi antes, essa prova que eu fiquei na frente dele. então, antes de começar essa prova, os meninos da minha equipe vieram me perguntar, né? Como que você vai fazer? Qual estratégia você vai usar? Aí eu falei assim, o snatch eu vou fazer de um em um e o burpee eu vou fazer dando passinho. Os moleques, você tá louco, você não vai fazer isso, você demora muito. Eu falei, não, não demora. Se você não ficar parado, né? Se você colocar um ritmo nesse snatch de um em um, ele vai bem. E foi o que aconteceu. Eu demorei um pouco mais na primeira parte, lógico, mas a segunda eu estava inteiro. E eu cheguei a fazer 5 bar muscle up da última série, quando eu tive vários atletas que treinam minha planilha, que são atletas mesmo, estão treinando, não chegaram na terceira série, entendeu? Olha isso. Então, a estratégia faz toda a diferença. Faz. E era uma prova difícil para mim, não pelo bump. Bump, cara, eu vou bem com isso, Aham. sabe? Eu consigo manter, eu não paro, não me cansa a ponto de parar, entendeu? Normalmente, mesmo com grande volume, eu consigo ir. Agora, sair dali e ir para o bar muscle up, aí o bar muscle up me quebra, entendeu? Se fosse a argola, eu acharia melhor, eu me sinto melhor na argola. Entendi. Agora, na barra, ela fixa, ela me atrapalha um pouco, sabe? E Uhum. eu fiz o segundo round, aí eu entrei para fazer o terceiro, aí eu errei o movimento e não consegui fazer mais. Entendi. Entendeu? Então, assim, mas foi um resultado foda para mim. Eu nem imaginava que eu ia fazer ele 2 rounds, entendeu? Aham. E, mas é isso. Aí vem a outra parte que eu acho que tá ligada ao bar muscle up. O bar muscle up ele sai bem. O chest to bar eu acho que ele é uma bosta, meu chest to bar. Entendeu? E eu acho que é por causa, não imagino que seja pelo movimento, porque eu faço bem, por exemplo, meu PR de argola, de ring muscle up, são 11. Eu acho que Bom. é uma quantidade boa. Não é força, não acho que é força, Sim. entendeu? Mas eu acho que eu perco o movimento do chest to bar, entendeu? Eu não consigo manter aquele movimento curto. Aí eu faço muita força, e vai me minando. Então, faz assim, filma depois e me manda Vou te para a mandar. gente avaliar e ver o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo de errado. Eu tenho uma desconfiança do que pode estar acontecendo, mas eu preciso ver Uhum, antes de te falar. uhum, certo. Eu vou te mandar. E aí, assim, é o grande ponto mesmo, eu acho que para LPO, eu acho que eu até te falei,
eu tô fazendo um trabalho também junto com você, com a nutricionista. Então, quer dizer, eu tô comendo muito mais. Tem uma coisa, cara, eu não gosto muito de ficar enchendo de carboidrato. De certa forma, me deixa meio bodado, sabe? Eu não fico Eu muito também não bem. me sinto tão bem, não. Quando eu tô ali, proteína, gordura e tal, nossa, eu fico animadaço, faço as coisas com mais ânimo e tal, Me sabe? sinto melhor também. E Mas as aí, nutricionistas não hum, gostam. nossa, ela falou pra mim, se eu te mandar um negócio, falou, olha, nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos, é isso aqui, ainda tem que aumentar 1.000 calorias. Falei, puta que pariu, velho, eu tô fudido. Eu sei como é, eu sei como é. E aí eu acho que esse trabalho interligado vai resolver um pouco da força, né? Isso que ela falou, entendeu? Porque eu te mostrei a planilha, falei dentro do trabalho que eu acredito que está sendo feito, né? Que é esse trabalho de base que você falou, de força. Eu acredito que é isso, né? A base, a força, e aí entraria. Aí eu quero saber se é isso mesmo, para poder seguir com ela também e seguir aí com resultado, né? Sim, agora a gente entrou num período de 6 semanas, mais ou menos, que a gente vai trabalhar muita força, tá? Muito aeróbico e consistência de movimento. Agora é o momento da gente corrigir os movimentos, agora é o momento da gente melhorar a parte técnica, tá? Depois a gente vai entrar num específico, né, quando a gente estiver mais próximo da seletiva, e aí sim, nesse específico, a gente vai trabalhar o que vai cair na seletiva, entendeu? Então a gente trabalha muito pouco força, né? A gente só faz estímulos para manter aquele trabalho aquela força que a gente conquistou. A gente diminui o aeróbico e trabalha mais anaerobicamente. E, e a gente vai usar os movimentos que você aprendeu, que você melhorou, para aplicar ele nos treinos que vão na mesma linha das seletivas, entendeu? Uhum. Então, é Certo. basicamente isso que a gente vai fazer por pelo menos as próximas 6 semanas aí. Então, provavelmente, então é isso mesmo. Eu vou ter uma alimentação mais calórica agora, né? Para Isso. poder ganhar força. E depois eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que seria, né? Como é que, aí diminui isso? Como é que é? Ou não? Não, Vai aí já. é ela mesmo, né? Ela que vai te falar o que você Hum. conquistou, como você está e o que você deve fazer, entendeu? Você chega a analisar isso ou não? Não, não. Eu não. Na verdade, eu não me meto muito no trabalho da É. nutricionista. Primeiro, porque eu não tenho essa capacidade, tá? E Uhum. segundo, porque do pouco que eu sei, eu não concordo com algumas coisas. Então, É mesmo? eu prefiro, Nossa, que foda. eu prefiro não Hum. falar, porque como eu não tenho esse estudo que eles têm, né? Então, eu prefiro que o atleta trabalhe direto com a nutricionista e siga o trabalho ali. Tem dado certo, então eu não. Eu preciso Uhum. cuidar da minha parte, e da minha parte eu sei o que eu falo, mas da parte de nutricionista e fisioterapeuta eu não me meto muito, não. Enfim. Tá? Entendi. Estou fazendo também um trabalho de. Na quinta eu faço a natação e faço fisioterapia. Tá. Que tem sido bem legal também, cara, porque dá uma Legal. travada legal, né? Dá uma travada forte no A corpo, né? natação ela é boa para você mudar esse estímulo que a gente tem a semana inteira, né, cara? Fica às vezes Uhum. bastante você só o atleta de CrossFit só pensa em CrossFit, né? Eu falo É. para o atleta até de domingo, falo, pô, vai ver um filme, vai curtir. Cara, é Aí foda. o cara, eu vi o filme final de semana inteira. Que filme você viu? Assisti os filmes do Games. Porra. É Então, até chato, né, cara? os caras não desligam de jeito nenhum. E é importante a gente dar desligar de vez em quando, fazer algo que a gente sinta prazer, né? Uhum. Para sair um pouco dessa rotina, para respirar um pouco, né? Senão, Uhum. hoje em dia isso funciona bem, mas daqui um tempo vai começar a saturar e aí você começa a não curtir mais aquilo que você está fazendo. Então a gente tem que cuidar isso de curto a longo prazo, de médio a longo prazo, né, na verdade, para que Uhum. para que não se desanime, para que tenha sempre aquela vontade, aquela curtição do que está fazendo. Não, legal.
Tem funcionado bem, eu acho bem interessante, assim, o corpo deu uma... faço a fisioterapia depois, né, nesse dia, e eu acho que tem mudado até, assim, vamos pôr, a primeira semana foi meio complicado, cara, o volume Exato. de treino, assim, mas aí na segunda semana eu já tava, tipo, eu tô fazendo muito mais rápido, assim, saindo de um para outro, que era um grande problema meu também, outra coisa importante falar, o mental na parte de fazer, tipo, 2, 3 provas num dia, cara, isso me arrebentava. Mas é Sim, porque eu também não treinava isso. Eu fazia um odd, entendeu? Praticamente. Fazia força, fazia não sei o quê, mas fazia um odd, sim. entendeu? Então, assim, aí você coloca 2 odds, coloca ali uma força meio que parece um odd, mas é um exercício de força, né? Aham. Então, isso tem mudado bastante, assim, essa saída de fazer um odd, 2 odds, 3 odds. Tô ficando inteiro, sabe? Assim, saindo bem para poder fazer logo. Aham. Você vai Então, tem. perceber que você vai acostumando com o volume, né, Uhum. de trabalhar mais, você vai chegar a um ponto que, na hora que você chegar na competição, você vai falar, pô, eu treino muito mais que isso, entendeu? O meu treino é Então, mais, tem um volume maior que esse, é mais puxado que isso. Então, é mais ou menos isso que a gente vai chegar dentro de algum tempo. Outra coisa entendi. que muda muito também, que as pessoas relatam, né, que tem muito medo de determinados odds, né? Ah, esse ódio me dá pânico, esse ódio me dá medo. E você vai ver com o passar do tempo que você vai perder esse medo. Você vai fazer alguns É, ódios tão ruins, tão difíceis, que você vai falar, pô, esse daí é fácil, esse é fichinha, esse eu estou acostumado a treinar, isso aqui é o que eu sempre faço. Então, isso e aí vai vai ficar, embora. exatamente, vai ficar uma rotina, vai ficar mais tranquilo para você trabalhar o seu mental, entendeu? Porque você não vai estar fazendo nada que você não esteja acostumado. Entendi. Então, aí, o que me dá isso aí ó, é sempre com o odd que tem unwrap. Putz, Pois eu não consigo. Eu sei lá, não tem um foco, parece, sabe? Você tem que fazer o máximo que você, sei lá, eu não consigo entender a estratégia ali ou o jeito que eu tenho que fazer, entendeu? Quando tem ali, ó, 3 séries, 5 séries, ou tem, four times, você vai terminar essa sequência, putz, vai embora, entendeu? Eu saio melhor mentalmente. Quando fala Na que verdade, aquilo é que você não tem uma referência, é meio esquisito. exato. Na verdade, o que acontece? Quando você tem um four time, né, quando você tem os rounds para fazer, você tem a consciência do trabalho que deve ser feito. E meio que, naturalmente, você já faz essa distribuição na sua mente, de alguma forma, certo ou errado, você faz essa distribuição e, e tem essa consciência do que vai fazer. Você sabe que a hora que você terminar o último round, acabou o odd e beleza. É, O AMRAP, na verdade, ele é um tempo fixo e ele não tem a tarefa fixa. Então, isso te deixa inseguro porque você não sabe quantos rounds você vai fazer. Ah, será que eu vou fazer exatamente. 3? Será que eu vou fazer 5? Será que eu vou fazer 10? Né? Eu posso começar aqui muito forte, daqui 7 rounds eu não aguento me manter nesse. Acontece muito, né? Então, assim, Uhum. isso é mais você entender e conhecer o seu ritmo de execução. Né? Você entender que que determinados ritmos de execução, você vai continuar mantendo aquilo por um bom tempo ou por um longo tempo. E aí você consegue encaixar dentro desse AMRAP. Certo. Então, independente do tempo que seja isso aí, você tem que conhecer, identificar o ritmo que você vai fazer isso. Até 4 minutos, a gente costuma dizer que até 4 minutos não tem estratégia e não tem pace. Até 4 minutos Uhum. é quem aguenta Tem que mais. aguentar, né? Exatamente. Uhum. Agora, passou de 4 minutos, não tem como. Você tem que ter um ritmo. Ah, Uhum. são 5 minutos, então eu posso ir um ritmo mais forte, ok. Mas se são 25 minutos, o meu ritmo não pode ser o mesmo de 5 minutos. Entendeu? Uhum. Então, quanto Uhum. mais longo for, mais você tem que se preocupar com o seu ritmo, com o pace. Tá? E isso aí, conforme você vai pensando assim e fazendo isso, você vai cada vez se conhecendo mais. Entendo. E aí você consegue cada vez mais ter essa noção. Tá? Se você. Até, por exemplo,
quando você passou aquele do primeiro odd lá, que tinha o pace para o wall ball e o remo. Uhum. Eu errei para baixo ali, eu podia ter colocado puxado mais um pouco, sabe? Mas eu comecei a entender exatamente isso aí, tipo, né, de entender melhor como funciona o seu corpo para poder. Então, você vê, não me conheço, né? Não sei Exato. como é que funciona, então é complicado mesmo. Então, mas errar para baixo é o mais difícil que as pessoas fazem. Dificilmente a pessoa erra para baixo. A maioria erra para cima. Sai muito Entendi. forte. Né? Sai aquele Uhum. para 1 minuto, aí no segundo round já vai quase 2 minutos de round. Então você percebe que saiu Entendi. um ritmo completamente errado, vai entrar em Uhum. sofrimento e não vai conseguir suportar aquele ritmo que estava fazendo. Né? Entendo. Então Não, entendi. é importante que você tenha tenha essa noção. E isso você vai, conforme você vai fazendo, você vai desenvolvendo essa noção, né, de ritmo, de mais para menos. Igual você identificou que você errou o seu pace para menos. Amanhã você vai fazer um outro workout e você identifica que o pace que você escolheu é forte demais e você errou para mais. Entendeu? E aí, nessas de para mais e para menos, você vai ajustando até você entender o ritmo que o seu corpo deve trabalhar. Entendeu? Até você conseguir fazer isso sem precisar calcular pace, sem Uhum. fazer nada disso. Naturalmente, você vai tocando e vai fazendo e vai evoluindo. Entendi. E dentro daquilo que você tem visto lá, você tem acompanhado lá, né, os odds, os tempos, né? E o que você está achando, assim? O que você está enxergando? Cara, eu acho que é isso mesmo, você está indo bem. E o que falta para você é esse conhecimento mesmo, né? De saber distribuir, de saber acertar esse ritmo de fazer os workouts, entendeu? Essa sua parte de levantamento de peso, a gente precisa identificar o porquê por que essas cargas estão estacionadas, né? Se você, eu não sei se você não fazia uma periodização de peso ou se é algo Como assim, de carga que você fala? você fazia alguma periodização específica para Para aumento de carga dos básicos? Não, nunca fiz. não? Quando tinha, por exemplo, back squat, como que você fazia? O que era? Quais séries eram? Ah, não, aí eu tinha, por exemplo, tinha vezes que fazia 5 de 5, sei lá, 5 de 4, aí depois tinha sequências diferentes, fazia subindo peso, subindo carga, começava com sei lá, 60%, 70%, ia para, né, aumentando. Fiz também séries de 20 com 75%, então assim, era bem variado, né? Bem variado, tá? E É. esses agachamentos você fazia toda semana? Quantas vezes por Ah, semana? fazia mais ou menos umas 2 vezes por semana. Umas 2 vezes por semana. Geralmente overhead, ou front, ou back, entendeu? Sempre fazia alguma coisa, entendeu? Precisaria ver mesmo, mas não estou entendendo muito por que ela está travada, por que não está evoluindo. É estranho, sabe? Até o Lucas fala que assim, eu tenho que focar nisso porque diz ele que me limita muito, entendeu? Que voltou aqui. Me limita muito por causa, segundo ele, tecnicamente é bom, por isso que sobe, entendeu? Mas Mas não sobe mais por é, falta de força. mas não sobe mais por causa de força, exatamente. E aí, mas aí eu acho que também, mas aí tem também essa parte de eu comer pouco carboidrato, né? Não sei se pode estar interferindo. Pode ser. Porque eu tenho ganho de massa muscular nas avaliações, entendeu? Normalmente eu estou sempre substituindo. Agora chegou um ponto que está bem baixo, sabe? Mas eu estou sempre. A última avaliação minha eu ganhei quase 2 quilos de massa magra, mas os pesos, mesma coisa.
Não mudou nada. Eu acho que é uma bosta, né, cara? Porque você faz força pra caramba e você não vê o negócio subir mais, velho. É foda. Não, mas tem que entender por que que isso não está subindo. Como que tá as suas horas de sono? Ah, aí é foda, cara. Nossa, nem me fala. Porque minha menina, ela acorda muito à noite, cara. Muito. Então, ela tá com 1 ano e quase 2 anos, 1 ano e 11 meses. Aham. E ela acorda muito e a minha esposa não tem muita paciência, entendeu? Então, geralmente eu fico ali com ela e tal, e tá dando mais ou menos, cara, 4 horas, 4 horas e meia, mas tem dia que eu durmo menos, entendeu? Com certeza isso atrapalha muito, né? Isso eu diria que é um dos fatores que mais deve estar te atrapalhando, tá? Porque o descanso à noite é fundamental, no mínimo 8 horas, cara. Essa aí vai ser, né, eu vou ter que assim, isso não tem como mudar, cara, assim, agora não tem jeito. Mas eu acho que com o tempo ela vai se acostumando, vai ficando melhor, né? Aham. Mas com certeza é isso, isso é um motivo forte, porque eu lembro que há umas 2 semanas já estava fazendo já o trabalho com você. Eu peguei um final de semana, cara, e dormi pra caramba, sabe? Assim, eu consegui. Ela não acordou, eu dormi à tarde. Cara, fui fazer um ódio, pelo amor de Deus, tava muito bom. Tava Outra assim, pessoa. outra pessoa, era outro corpo, entendeu? Com Então, assim, faz certeza. muita diferença. É assim, Mas é uma coisa que não dá pra mexer, né? não dá. O que você tem que fazer é tentar compensar em outras partes. Uma delas é se alimentar melhor, que é o que você está Eu alimento super bem, cara. Mas eu alimento super bem, é super variado, assim, é bem uma certinho. coisa, né? Se você melhorar a sua alimentação, o seu sono é tentar potencializar ele o máximo possível, né? À noite, procurar evitar celular, evitar eletrônico ao máximo, porque ele tem uma luz azul, né, que te estimula seu cérebro até 2 horas depois que você dormiu. Ou melhor, 2 horas depois que você olhou para aquela luz pela última vez. Então, Uhum. se você já eliminar essa luz mais cedo, mesmo que você durma às vezes um pouco mais tarde, o seu descanso vai ser mais aproveitado. Então, Uhum. usar essas estratégias para potencializar um pouco o seu descanso, para melhorar a sua recuperação e seu rendimento, né? E prestar atenção também se você não está ficando muito cansado com o volume dos treinos, tá? Porque como você não descansa bem, pode acontecer do treino estar forte para você. Não que o treino esteja forte, entendeu? Mas em relação ao seu descanso, ele pode estar forte. Ô, Júnior, cortou aqui um pouco. Prestar atenção, o que você falou? Prestar É que voltou. atenção se você está conseguindo se recuperar dos treinos, entendeu? Se você Ah, tem sim. se sentido bem ou se tem se sentido muito cansado. Não, Porque, tô me sentindo melhor sempre. porque assim, ó, o que Uhum. acontece? Como você não está tendo um bom descanso, né, a sua recuperação fica prejudicada. Então, às vezes, o volume de treino que aparentemente seria bom para você, por você não estar tendo esse descanso suficiente, ele pode ser excessivo, né? Então, a gente tem Uhum. que regular um pouco o volume de treino de acordo com a sua recuperação. A partir de agora que a gente vai ver isso, porque a partir Uhum. dessa semana, para as outras semanas, o volume de treino vai começar a aumentar, né? As cargas vão começar a aumentar, a gente vai fazer bastante trabalho de força, então o treino vai ficar mais pesado. E aí você vai me falando como você está se sentindo, tá? É normal agora, nessas primeiras 2, 3 semanas, sentir mais cansaço, mas depois você tem que se acostumar com esse volume de treino. Depois de umas 3 semanas tem que estar ok. Se daqui Entendi. 3 semanas você perceber que você está ainda muito cansado, muito debilitado, não está recuperando, a gente tem que mexer nesse volume, tá? Ah, entendi. Não, perfeito. Não, tudo bem. Então, bom que eu já fico esperto aí, já dou uma olhada. Mas até então, do volume que meu que era menor e agora aumentou, eu tô me sentindo super bem. Até
tá ficando até mais fácil de treinar, entendeu? Porque você tá acostumado Até também, né? O ritmo. esse tema do recovery ativo após o WOD também, cara, eu tinha muita dor na Ajuda perna, demais, cara. muita. Nossa, como acabou, cara. E eu falava com a nutricionista, falava, olha, não para, e é muita dor, muita dor. Sempre estava doendo, sempre ficava dolorido, sabe? Aham. E agora acabou, sumiu a dor. Eu sempre estou fazendo, né? Não, isso ajuda Como... demais, cara. Ajuda demais. Parece uma besteira, né? Você fala, isso aqui, prefiro descansar. Mas não, faz, porque no outro dia você vai estar melhor para treinar. Você vai limpar seu organismo mesmo, para o outro dia você treinar melhor. Funciona muito bem, nossa, realmente, e ajuda demais. Então, cara, é isso, assim, eu queria entender um pouquinho disso aí, mas eu acho que o negócio é treino aí, a gente tentar... O sono, é igual eu te falei, né? É meio complicado, Por hora é o que mas você conseguir. pode ser que ela comece a dormir Sim, amanhã já 100%, né? vamos Mas torcer. até então, aquela pequena lá, nossa, vou te falar. Mas no mais, cara, é isso. Acho que tá indo bem legal. Tenho gostado. Vamos ver como é que vai ficar aí pra frente. Se tiver alguma dificuldade, eu vou te falando. Isso, sempre mantenha o contato, tá? Tudo que você precisar, tiver de dúvida, a gente vai conversando, vai tentando ajustar. Essa questão do seu descanso é uma coisa que você tem que se atentar. Se perceber que está ficando muito cansado por, sei lá, 2, 3 semanas seguidas, a gente precisa mexer. Tá? Uhum. É normal que você sinta agora, por essa semana agora, semana que vem, é normal que isso aconteça. Mas se ela perdurar por muito mais tempo, a gente tem que mexer. Perfeito. Não, eu te aviso, vou te falando. E vai me mandando vídeos, eu vou te fazendo correções. Tá, eu não mandei nada de vídeo ainda, porque na realidade a gente não fez nenhuma técnica de LPO assim mais avançada, mais com mais peso, com mais carga, né? Uhum. Quando começar, eu vou passar para você, mas aí o Chessobar e o Toshobar eu já te passo. O Toshobar, cara, eu faço ele com a mão invertida, a mão esquerda. Por quê? Porque meu ombro dói, entendeu? Quando eu faço ele com a mão esquerda certa. Sei. E funciona bem. Na realidade, só a inversão mesmo tira minha dor, não dói, funciona, Okay. sabe? Não tem problema. Uhum. Eu, assim, no Toshiba eu nem lembro como é que eu avaliei, sabe? Mas, assim, no Toshiba eu já acho que é um pouco de fraqueza de abdômen, não sei, sabe? Eu acho que é problema mais de força também. Então, eu vou mandar também, você dá uma olhada. Tá. Não, beleza. Vai mandando, a gente vai vendo o que precisa ser corrigido, até ver se é um problema técnico ou se é um problema mais de resistência mesmo, da gente melhorar no treino. Uhum. Vai mandando, a gente vai ajustando aqui. Mas também com tanto de GHD daquele ali, filho, daqui a pouco... Pô, tá louco, duvido que não vai ter melhor. Precisa treinar. Pô, mas eu vou te falar que é engraçado, né? O primeiro, eu fiquei arrebentado, cara. Uhum. Puta que pariu, 125, né? É muita coisa, pelo menos pra mim, era pra caralho. Aí eu fui e na segunda semana já tava melhor, o outro eu já fui de boa, nem dor deu, nem dor muscular deu, já, como é rápido, né? Não, pois é assim mesmo. Eu tenho várias histórias dessas, por exemplo, uma vez eu coloquei, no final do ano passado eu coloquei para alguns atletas meus, chest to bar, butterfly, né, chest to bar, todos os dias, um mês. Caramba. Todos os dias os caras fizeram chest to bar. Sabe? Eu não aguento mais fazer chest to bar, não aguento mais essa rotina. Muitos falaram assim, pô, fiz mais chest to bar esse mês do que a minha vida inteira de CrossFit. Mas todos melhoraram muito o chest to bar, entendeu? Todos tiveram uma melhora absurda. Então Faltava treino, volume de treino. às vezes a gente precisa fazer isso, a gente precisa meio que especializar, especificar alguma coisa, porque qualquer esporte que você pratique, você tem a rotina, você tem aquela especialização, né? Você tem que repetir milhões e milhões de vezes para que aquilo fique bom, né? No vôlei, quantos bloqueios e quantas cortadas você não fazia por dia? Nossa, tá louco, é uma loucura. E isso todos os dias. Todo dia. Então, para você
tornar aquilo um movimento bom, um movimento que você faça com uma certa tranquilidade, facilidade, você tem que treinar ele sempre, não tem outro jeito, cara. Não adianta você falar, vou fazer isso 2 vezes por semana, vou ficar especialista nisso. Dificilmente isso vai acontecer. E geralmente a gente corre, né, dos movimentos assim, né? Com certeza. Vou dar um exemplo. Igual eu perguntei para você, você fala a Muscle Up, eu penso logo no que eu tenho facilidade, que é na argola. Não penso no bar Muscle Up que me deixa mais, né? E até a última vez eu até fiz o bar porque eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso treinar isso aqui, até porque saiu a prova da seletiva, né? Que tem, né? Que tem bastante repetição, né? E o que você achou da prova? Cara, eu gostei, mas é uma prova que precisa de uma qualidade técnica, né? Bastante, o tempo todo, né? Exato. Quem tem uma boa qualidade técnica vai quebrar o mínimo possível e vai conseguir fazer ela rápido. Quem não tem que usar uma boa estratégia, entendeu? Porque se você tem uma boa qualidade técnica e quiser fazer séries muito grandes, vai ficar no meio do caminho, não vai terminar a prova. Entendi. São 10 minutos, né? 10 minutos é muito curto, né?